Boa noite a todas e todos. Estamos aqui para mais um dia do curso Gestão e Desenvolvimento do Futebol Feminino no Brasil. E com muita alegria que nós recebemos a professora Júlia Barreira, né, como ministrante. Hoje estamos no terceiro dia, com a participação da Ana Lorena Marque e da Rafaela Esteves. O meu nome é Juliano Fernandes, sou docente do Centro de Esporte da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do NUPEDEF, Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Futebol e Futsal, onde também aqui temos um projeto financiado pelo Ministério do Esporte, né, por meio da Secretaria Nacional de Futebol e Direito do Torcedor, Defesa do Direito do Torcedor. E esse projeto possui quatro eixos de execução, sendo eles o diagnóstico do futebol feminino na região sul do Brasil, cursos de capacitação, como esse que está sendo organizado, festivais pedagógicos para crianças e adolescentes, que já atendeu cerca de 500 crianças, e o quarto eixo, que são o núcleo de vivências que ocorrem na UFSC, para a prática do futebol e futsal, também masculino e feminino. E para quem quiser assim, acompanhar os resultados dessa importante política pública, peço que acessem o site no pdf.com.br, onde esse curso ficará gravado, né, estará disponível na próxima semana, bem como as redes sociais do NUPEDEF e cdff.ufsc.br. Dando sequência, eu passo a palavra à nossa palestrante, professora Júlia Barreira. Obrigada, Juliano. Obrigada aí pela apresentação, pela introdução. Também aproveito para agradecer a presença da Lorena e da Rafa aqui com a gente hoje. Obrigada por tirarem esse tempinho para compartilharem as experiências de vocês e trocarem aqui com a gente. A gente vai fazer esse nosso último encontro em duas etapas, tá? Como ontem a gente ficou no final do nosso encontro discutindo e pensando ali em aplicações práticas de todo o conteúdo, ficou faltando uma partezinha desse conteúdo teórico. Então eu vou finalizar ela brevemente, eu até dei uma reduzida aqui para a gente ser mais papum, e logo em seguida a gente já abre para conversa com a Lorena e com a Rafa. As duas não vão fazer uma apresentação de slide formal, a ideia é que a gente faça um bate-papo mesmo com elas, tá? Então, dúvidas, perguntas, curiosidades que vocês têm em relação a essas estratégias das federações e também dos clubes, aproveitem para compartilhar aqui nesse segundo momento, tá bom? Então, eu vou aproveitar aqui para compartilhar minha tela para a gente já avançar. Aí, beleza, estava só ajeitando aqui. Bom, gente, então o que que ficou faltando em relação aos 2 dias anteriores? A gente passou por por 7 pilares aqui, desculpa, ficaram faltando os dois últimos, né? Competições, que de alguma forma a gente já abordou, e um pouquinho da pesquisa científica que eu comentei também por alto ontem. Então, vou só trazer alguns dados para a gente conseguir fechar toda essa programação. Só antes de eu entrar nesses 2 pilares, tiveram alguns comentários ontem ali no chat que eu acabei não respondendo no final, mas que eu só queria voltar rapidinho, tá? É, Tinham alguns comentários perguntando sobre a possibilidade de fazer cursos, né, iniciativas como essa, pelas secretarias ali de alguns municípios. E aí eu vou compartilhar com vocês uma política pública, né, uma política esportiva e uma política pública que eu acho que vale a pena ser valorizada e que envolve uma prefeitura, né, e sua respectiva secretaria, que é a Prefeitura de Aracaju, com a Secretaria da Juventude e do Esporte. Então, a Prefeitura de Aracaju tem uma prefeita, né? E esses secretários são pessoas, né, com vontade política, que a gente já conversou nesses dias anteriores, e eles decidem como uma prioridade desse mandato dela investir no futebol de meninas e mulheres. E aí, olha o que que eles fazem. Agora, em julho deste ano, eles organizam o primeiro fórum de futebol feminino como um evento gratuito ali para toda a população, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe. São as pessoas que vão entrar ali com a organização um pouco mais acadêmica desse evento. A gente faz algumas apresentações muito parecidas também como essas
que a gente tem conversado com vocês, e aí o, inclusive, gestor ali do evento, desse evento fala que vai priorizar a contratação de mulheres treinadoras para um programa específico que a prefeitura está fazendo para formar jogadoras de 10 a 17 anos num campo de futebol específico para elas, com toda essa questão de segurança, né, que a gente conversou também no dia de ontem. E acho que um ponto importante é que ele é um campo também pensado estrategicamente, não como um campo numa região central, mas como um campo numa região mais afastada do centro da cidade, para alcançar essas meninas que talvez levariam mais tempo e teriam que investir mais dinheiro para chegar nesse espaço. Então, eu deixei aqui até o link da reportagem, o projeto chama Elas no Futebol, que eu acho que representa bem essa iniciativa pública e de uma prefeitura com uma secretaria. Outras possibilidades, né, a partir dessa demanda das secretarias. Eu sei que a gente se encontra dentro de um sistema capitalista e que de alguma forma, levar pessoas envolve dinheiro, mas eu acredito que tem também muitas pessoas bem intencionadas dentro desse sistema do futebol de mulheres e que topariam fazer palestras, que topariam fazer cursos de capacitação de forma gratuita próxima de vocês. Dentro desse grupo aí de pessoas, uma sugestão que eu dou é ver as universidades públicas próximas a vocês. Eu acho que a gente, como docentes, pesquisadores, pesquisadoras, a gente tem um compromisso de retornar para a sociedade todos esses estudos que estão sendo desenvolvidos. Então, acho que alcançar essas pessoas e convidar para fazer essas palestras, esses cursos, né? Por exemplo, o Juliano, tenho certeza que se alguém tiver em Florianópolis, chamar ele para dar um curso de capacitação de árbitros e árbitras, ele iria com todo prazer. Então, acho que vale a pena fazer esses contatos. E também tem treinadoras e gestoras assim muito comprometidas com a causa e que lógico que né, durante o campeonato, em momentos assim mais difíceis, seria difícil fazer esses convites, mas em épocas mais tranquilas, com certeza elas topariam também participar e colaborar com esse desenvolvimento. Bom, esses eram pontos aí que ficaram de ontem, só para fechar. E aí, vou só avançar aqui um pouquinho com as competições. Das competições, eu nem vou também. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que a Lorena e a Rafa vão poder falar muito melhor também sobre as experiências delas. Mas do que a gente vê é um cenário muito positivo do desenvolvimento com as competições, com um aumento das oportunidades competitivas, um aumento da competitividade entre essas equipes. Então, a gente tem estudos e tem dados mostrando que aqueles placares que eram mais elásticos no começo dos campeonatos têm diminuído e esses jogos têm sido mais equiparados, um aumento da visibilidade das competições e um aumento aí, tem vários jogos que têm sido recorde de público. Muito bem, isso daqui é no cenário brasileiro e acho que daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre ele. No primeiro dia, eu bati muito na tecla com vocês de como a UEFA é uma organização que está liderando esse processo de desenvolvimento, né? Que é um processo não tão impositivo, um processo mais longitudinal, um processo talvez mais dialogado. Mas ontem eu já mostrei que, embora ela tenha todo esse cuidado, ainda assim existem dificuldades das mulheres que participam dos cursos de formação de treinadoras oferecidos por essa instituição. E hoje eu vou trazer um outro ponto de alerta para a gente também. Então, para a gente não colocar também essas instituições num pedestal, né? E olhar sem fazer críticas e sem entender também os desafios que as meninas e mulheres passam dentro desses contextos. Então, vou trazer esse estudo para vocês, que foi analisar a final da Euro de 2022, da Euro feminina, que foi um recorde de público na época, tá? E aí, os pesquisadores e pesquisadoras foram analisar as experiências desse público, tanto em relação à comunicação visual dessa competição, as orientações ao público e a estrutura. E aí, vou passar por alguns achados, algumas boas práticas que a gente pode incorporar e alguns sinais de alerta, tá? Então, se a gente entrar no site da UEFA, a gente vai ver que essa organização vai divulgar, né, o campeonato como a principal competição do continente e vai defender muito que tem quebrado recordes. Então, parece que para a gente vai chegar como uma competição extremamente estruturada e de grande impacto na sociedade. Mas o que esses pesquisadores e pesquisadoras mostram?
uma baixa visibilidade da competição nas cidades que estão recebendo ela, então com poucas placas e sinalizações para as pessoas chegarem até esses estádios. E aí eles vão concluir, né, que é uma competição com uma grande promoção global, ou seja, com muito barulho na internet, mas de fato com baixa materialização local. Acho que isso vale para a gente quando a gente organiza também competições, tanto de pequeno como de médio, como de grande porte. Como que está essa questão da acessibilidade e das placas que são utilizadas e da própria propaganda feita dentro desses espaços. Um segundo ponto que eu achei interessante é o como a UEFA coloca, então, ao redor da cidade onde estão sendo esses jogos, ações educativas. Então, aqui a gente vê, por exemplo, dois banners que falam sobre a proibição do futebol de mulheres dentro da Inglaterra, num período bem próximo do Brasil. Então, eles usam essa experiência competitiva também como uma experiência educativa. E aí eu me pergunto se a gente também não pode fazer isso em algumas das nossas competições nacionais e mesmo para a Copa de 2027. Aqui eu também trago uma ação que eu conheço e que eu acho, eu julgo como bem sucedida, que foi, acho que quando a Cris Gambaré ainda estava no Corinthians, em uma das partidas finais ali com a categoria adulta, a Aira Bonfim estava lançando o livro dela sobre a história das mulheres no futebol, e aí a Cris libera um espaço ali na competição para a Aira divulgar esse livro dela e mostrar para as pessoas todo esse trabalho sobre história que tem sido feito com o futebol de mulheres no Brasil. Então, acho que parece ser uma ação pequena, mas é uma forma da gente também divulgar esse conhecimento, esse conteúdo para as pessoas que estão circulando nos estádios. O estudo mostra que esses estádios, né, dos Jogos das Mulheres também costuma ter uma maior participação de meninas e mulheres, mas que isso também gera um certo problema, porque, pelo menos nesses estádios ali na Europa, tem uma baixa disponibilidade de banheiro para esse público. Então, você tem todo um esforço para atrair esse grupo para o estádio, mas você não consegue oferecer uma estrutura adequada a elas. E um ponto positivo é a venda de produtos ali específico para mulheres no futebol, mas ao mesmo tempo muitos produtos rosas e associados a uma ideia de feminilidade. Então você tenta alcançar, né? Você tenta transformar as mulheres no mercado consumidor, mas você de alguma forma mantém todos esses estereótipos de gênero. E aí, o último ponto que o estudo traz é que, naquele momento, tinha sido introduzido o VAR no torneio, mostrando um compromisso, né, com a padronização e com a qualidade da arbitragem nesses Jogos das Mulheres, mas que o VAR que foi utilizado naquele torneio era uma versão mais simples e que tinha menos câmeras e com uma qualidade reduzida, também prejudicando a decisão da arbitragem. Então, é um avanço por um lado, mas que também pode apresentar algumas melhorias para o futuro. E aí, com isso, o estudo vai trazer algumas aplicações práticas para a gente. Primeiro, né, a gente pensar nessas sinalizações que são utilizadas nas competições, desde um festival até uma competição de alto rendimento, isso em quantidade e em qualidade. A possibilidade de usar banners ali como forma educativa. A venda de produtos associados às mulheres no futebol, então a gente pode pensar em camisetas, a gente pode pensar em faixas, bandeiras e muitos outros produtos, e uma estrutura adequada para receber essas mulheres torcedoras, no que se diz respeito à segurança, uma vez que elas vão passar por uma revista e vão estar em uma maior quantidade, em relação aos banheiros, em relação à comunicação e outros aspectos ali dentro. Então, esse acho que é um cenário lá fora, mas que traz implicações para a gente. Uma outra pergunta que tinham me feito ali no primeiro dia, eu falei que eu ia chegar nela, e aí vou deixar, trouxe esse slide, é em relação ao público nos estádios, né? A gente fala muito de que no Brasil a gente vai conseguir lotar os estádios, encher, principalmente naquelas partidas das finais, partidas mais decisivas, e que as demais fases do campeonato a gente vai encontrar menos público. Isso que acontece no Brasil acontece nesses países que a gente denomina também de mais desenvolvidos no futebol de mulheres.
Então, aqui nesse slide, a gente vai ter a média de público na vertical, no eixo Y. Então, de 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 4.000 por partida, em diferentes países, inclusive, né, países ali na Europa. E o que a gente vê é que, de forma geral, os públicos não estão sendo ocupados. Ah, mas tem muita reportagem falando sobre as quebras dos recordes? Sim, com certeza. Mas que também se dão em partidas que são extremamente importantes. Não são necessariamente nas primeiras partidas e nessas fases iniciais do campeonato. Então, esse é um desafio que a gente vive de uma forma geral. E aí, pensando aqui para a Copa do Mundo, que vai ter em 27, que partidas a gente pode esperar, né, ter o maior público? Como que talvez esses ingressos também acompanhem esse maior público? Esse daqui é um estudo que a gente fez com as Copas do Mundo de 91 até 2003, e a gente foi ver quais dessas variáveis são capazes de prever a capacidade de ocupar um estádio. Então, desse estádio está 100% ocupado, 90%, 80%, 60%. E aí, o que a gente analisou? Se a equipe sede estava participando, a fase do campeonato, o tamanho da cidade, né, em relação à população, as edições, se foi aumentando ao longo do ano, o ranking das equipes, né? Então, equipes com rankings melhores atraem mais público, e se a capacidade desse estádio ser maior ou menor influencia. E aí, como as principais variáveis que a gente acha, tem aqui equipe sede, então a gente pode esperar, baseado nesse estudo, que os jogos com o Brasil vão ser aqueles que vão estar mais lotados, independente das fases, que nas fases, né, eliminatórias também vai ter um maior público, cidades com populações maiores vão ter maiores públicos e que essa ocupação dos estádios tem aumentado ao longo do tempo. Então a gente espera no Brasil públicos, estádios mais cheios do que nas competições anteriores. O ranking e a capacidade do estádio vão influenciar, mas menos do que essas quatro outras que eu apresentei aqui para vocês. Aqui são outros dois estudos mostrando a análise dos públicos nos estádios na UEFA, na Women's Champions League e no campeonato na Liga Inglesa. E aí o que eles vão trazer um pouquinho a mais para a gente que vai influenciar também é a condição climática, né? Que na questão da FIFA não entrou. Então, partidas que você tem uma condição mais agradável, a gente tende a atrair mais público, assim como partidas disputadas nos finais de semana. Então, acho que isso também deve valer para o Brasil, embora a gente não tenha nenhum estudo no Brasil. Mas se a gente se apropriar deles, fazer essas competições aos finais de semana e competições com climas melhores, a chance da gente conseguir colocar mais gente é maior. E aí, só para fechar, a questão da pesquisa científica que eu comentei com vocês ontem, né? Eu comentei, mas eu não trouxe dados, então só hoje para justificar o que eu tinha falado. Aqui tem um cenário dos estudos nacionais sobre a prática do futebol e futsal por meninas e mulheres no Brasil. Então, é a quantidade de estudos que a gente tem em relação a cada temática. E aí a gente vê que no Brasil tem bastante estudo sobre a modalidade, mas que a maioria desses estudos estão relacionados às questões de gênero, seguido por fisiologia, história, treinamento, e que aí o que a gente vê é uma ausência de estudos na área da gestão, uma ausência de estudos sobre as competições esportivas, sobre as formação de treinadoras, tem saído agora os primeiros, e sobre infraestrutura. Então, acho que a gente tem algumas estudantes também aqui fazendo curso. Eu aproveito para fazer um apelo para vocês, para também se juntarem aí a gente e também analisarem a modalidade por essa perspectiva. O Brasil, olhando agora para o cenário de publicações internacionais, o Brasil está nesse cenário de publicação internacional, então aqui tem um mapinha da origem, né, desses estudos que estão sendo publicados aí mundialmente, mas internacionalmente também, a maior parte dos estudos é em relação à medicina do esporte, é em relação a treinamento físico, é em relação à sociologia, então o apelo com aquelas áreas que eu mostrei anteriormente também vale para o cenário internacional. E aí, talvez para acalmar um pouquinho o nosso coração, se a gente tem, de alguma forma, ainda um déficit ali nos estudos do futebol, quando a gente olha para o panorama Brasil no futsal,
no futsal ali praticado por meninas e por mulheres, o país que lidera os estudos sobre esse tema é justamente o Brasil. E não coincidentemente, nós somos também, né, o país agora campeão mundial. E também, coincidentemente ou não, os dois países que vêm atrás do Brasil nas publicações sobre o tema são justamente Portugal e Espanha, que são os países finalistas e semifinalistas. Então, me parece que a produção científica, de alguma forma, também está acompanhando o desempenho dessas seleções. Bom, com isso, gente, para não me alongar muito e a gente poder ir para o nosso bate-papo, acho que o objetivo com toda essa apresentação era compartilhar dados, né, e estudos que nos ajudam a conhecer esse cenário das mulheres no futebol brasileiro e em diferentes países do mundo. E todos esses dados, eles evidenciam, eles gritam para a gente, né, a necessidade de políticas esportivas. E até um ponto também que eu comentei, por que que esses estudos são interessantes? Porque eles mostram para a gente que não são demandas individuais. Não é uma jogadora, não é uma treinadora, não é uma gestora. São padrões, são situações que acontecem em diferentes contextos. E isso reforça a demanda coletiva por ações, ações de organizações esportivas e ações de políticas públicas. E mas Júlia, você mostrou um cenário, né, super amplo, com muitos pontos a serem ainda desenvolvidos e algumas ações que já foram feitas. Eu acho que agora cabe a gente, em cada contexto, também estabelecer as prioridades. A gente não vai conseguir desenvolver tudo ao mesmo tempo, mas a gente consegue, para cada contexto, bom, no meu contexto, o mais urgente ou mais interessante agora é investir na qualificação das treinadoras. O mais urgente é fomentar a participação em competições. O mais urgente é o investir nesses processos de transição de jogadoras ou na aposentadoria das jogadoras para esse pós-carreira. Então, cada contexto tem uma necessidade. A ideia era mostrar todas essas possibilidades de ação que a gente tem. Gente, ontem eu esqueci no final de compartilhar com vocês. Eu vou deixar aqui de novo, então, a pasta do Drive com todos esses estudos que foram compartilhados nesses 3 dias, tá? Então, assim que eu fechar aqui a apresentação, eu já mostro para vocês. E aí, agora a gente pode ir para o bate-papo com a Ana Lorena e com a Rafa. Então, a Lorena vai vir com uma experiência mais dessas organizações esportivas, né, da Federação Paulista de Futebol, da CBF, e hoje em dia ali atuando na organização da Copa do Mundo junto à FIFA. E a Rafa fala um pouco da experiência dela como gestora nas categorias de base, tanto na Ferroviária quanto no Corinthians. Eu vou começar esse bate-papo com elas com uma primeira pergunta, mas daí eu deixo vocês depois bastante à vontade também para quem quiser fazer as perguntas, pode colocar no chat, que eu fico de olho. Se também quiserem levantar ali a mãozinha para fazerem essa pergunta ao vivo para elas, super tranquilo, tá bom? Então eu vou só parar aqui de compartilhar e aí a gente já pode ir para essa conversa. Bom, Lô, Rafa, para a gente começar, a Rafa está sem energia lá, luz de vela, então você vai também mantendo a gente informada, tá? Até quando dá para a gente caminhar aí com você. Eu queria começar perguntando para vocês quais são essas experiências pessoais e profissionais que vocês tiveram ao longo da vida que foram decisivas para vocês se tornarem gestoras no futebol de mulheres, né? E que podem talvez também ajudar aí outras pessoas que desejam seguir nesse caminho. Rafa, quer começar, já que você está sem luz? Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, compartilhando um pouquinho da nossa vivências práticas, experiências, enfim, com grandes nomes aí, Lorena, dispensa comentários, né? A gente troca figurinha até hoje, não consegui ainda, né, ter esse privilégio de trabalhar, mas sempre me ajudando aí quando é preciso. Júlia, já conheço, né, de outros projetos também, né, da Unicamp, enfim. Então eu vou me apresentar, tá, Júlia, para seguir o norte aí, tá? Como ela já falou, meu nome é Rafaela, eu tenho 39 anos, sou natural de Campinas, sou formada em Educação Física,
né, e com especialização em administração, é, e marketing esportivo. Eu sempre gostei do esporte no geral, nunca tive alguma pretensão específica. E, e aí, numa mesa de bar, assim, numa conversa muito informal de final de ano, de confraternização de amigas, recebi um convite para estar inserido ali no futebol de alto rendimento, porque até então, por mais que eu sou natural de Campinas, mas sempre trabalhei pelas prefeituras, tanto de Americana quanto para Sumaré. E aí eu já fazia um pouquinho ali da parte administrativa, da gestão, mas quando você recebe, né, um convite, você sai de um lugar amador para ir para um alto rendimento, muda muito, né? E aí essa profissional, né, que me fez o convite, ela falou que, Rafa, você já trabalha com gestão esportiva, agora você só vai trabalhar, continuar na gestão esportiva, mas agora mais direcionada à área de futebol. E aí ali não tinha dúvida, acho que do meu caminho que eu queria seguir, eu acho que isso era um plus aí, né, dentro do que eu já tinha vivenciado. Então, antes de eu entrar na área do futebol, eu trabalhei 7 anos e meio como gestora de projetos esportivos via lei de incentivo numa empresa em Campinas. Então, a partir do momento que eu fui conversar, lembro até hoje com o presidente, né, e eu tinha aceitado o convite da Ferroviária, ele me falou assim, nem vou fazer contraproposta, é o que você sempre quis, aproveita, né? Eu falei, nossa, agora só depende de mim, né? Então foi aí que eu inseri na área do futebol, e que estou até hoje, né? Então eu fiquei ali por 4 anos, onde é um projeto que já está, né? Já estava consolidado, a gente só deu continuidade ao trabalho ali que a Lorena iniciou lá atrás, junto com a Nuti, que hoje é a atual diretora. E aí eu comecei como supervisora do Profi, aí veio a pandemia, onde todos nós tivemos que nos reinventar. E aí, pelo bom trabalho, entendendo que naquela época a categoria de base também ela ia expandindo uma proporção que precisava ter alguém ali, um olhar minucioso, mais clínico, né? E aí eles fizeram o convite e foi aí que eu aceitei, né? Então, indo mais direcionado para sua pergunta, eu acho que é isso. Eu acho que foi uma oportunidade que alguém lá atrás deu. Eu acho que é muito da sua primeira aula, na segunda-feira, que essa oportunidade foi dada por alguém através de um convite e a Ferroviária acreditar que, de fato, eu não precisava ter uma experiência na área do futebol, mas sim ter um caminho. E aí, depois que eu entrei na área do futebol, aí naturalmente comecei a fazer os cursos específicos, né? Então, aí de executivo, de gestão, de supervisor, enfim, mas para a gente ampliar os conhecimentos, porque é algo que é muito na prática, né? Que você aprende, né? Então, é onde tudo acontece. Então, a gente está em aprendizado contínuo, assim, é constante, porque cada dia no futebol é uma novidade, né? Hoje mesmo eu estava no evento lá do relatório do futebol feminino, elas trouxeram números que você fala, nossa, pensando no macro, assim, você tem uma ideia de como está o desenvolvimento da modalidade. Então, é algo bem, bem legal, bem interessante. E hoje você está inserido nesse contexto, para mim é um privilégio enorme, né? Então, eu acho que vai muito respondendo a pergunta, assim, de alguém que acreditou no meu potencial, me deu uma oportunidade e que me formou, né? Então, hoje eu sou grata a dois lugares, né? Que eu trabalhei com gestão esportiva, onde eu comecei fazendo um RPA na área de auxiliar administrativa, até eu virar uma gestora, ou seja, esse processo demorou 7 anos e meio. E aí, depois na ferroviária, de eu ter o conhecimento da área de gestão, mas não específico de futebol, e me dar a oportunidade de supervisora virar coordenadora, pelo bom trabalho realizado ali de todos que estavam envolvidos no momento, né? Então, no caso da minha, né, eu respondendo por mim, acho que é isso, né? Das oportunidades que foi dada lá atrás e de a gente nunca parar de buscar conhecimentos, nunca parar de conversar com as pessoas, o network, enfim. E acho que quando você está inserida nesse contexto, você gosta do que faz, né? Então, acho que as coisas vai fluindo naturalmente. E se eu tô onde estou é porque essas pessoas me deram oportunidade lá atrás. Boa, Rafa. Primeiro, eu queria muito agradecer a Júlia, ao Juliano, pelo convite de poder estar aqui e parabenizar pela iniciativa do curso. Acho que
Como a Júlia mostrou todos os pilares, toda essa parte de desenvolvimento, e isso aqui faz parte, né, desses pilares e desse desenvolvimento, e ações como essa são fundamentais. Vi gente no chat desde do primeiro dia, de diversas regiões do Brasil, e isso mostra o quanto importante é esse curso, o quanto ele está atingindo pessoas que muitas vezes outras ações não atingem, né? Às vezes ficam específicas em algumas áreas, em algumas regiões. Então, parabenizar de verdade. E uma das melhores aulas que eu já tive, não é porque eu sou amiga da Júlia, não, mas é porque realmente são dados, assim, fantásticos, muita coisa interessante. Então, o que vocês tiveram nesses 2 dias hoje assim, é algo muito rico, muito difícil de você ver, né? Tantos dados com tanta qualidade. Então, parabéns, Juliano, Júlia, por isso. Acho que é fundamental. E tá aqui com a Rafa, né? A Rafa também, uma pessoa que eu admiro. A gente nunca trabalhou junto, mas a gente troca muita figurinha. Uma pessoa que eu acho que faz um trabalho fundamental, né? A gente ainda vive dessas mulheres, né? Essas poucas mulheres ali, que ainda somos poucas, mas estamos crescendo e cada vez dando oportunidades para mais mulheres, como ela falou. Acho que eu também estou na gestão hoje em dia por oportunidade que outras pessoas deram de acreditar, porque também não tinha experiência na área do futebol, né? Eu sou uma menina que gostava de futebol, sempre quis, fui fazer educação física, não prestei nada além disso. Não me tornei jogadora por não ter tido oportunidade, né? No sentido de não ter competições, de não ter quase nada aqui na região, até que estava, né? Também sou de Campinas, interior de São Paulo, onde tem mais oportunidades em relação a alguns outros estados. Mesmo assim, ainda era muito pouco pensando, né? Sou de 85, tenho 40 anos, então, na época, pensando há 30 anos atrás, muito pouco se tinha. E hoje, muito do que eu faço, muito da minha trajetória vai para tentar dar mais oportunidade às meninas que eu não tive. Né, a oportunidade de ser jogadora, a oportunidade de ser gestora, treinadora ou diversas outras áreas que eu não via quando eu comecei. Então, eu me via como uma professora de educação física, que é a única referência que eu tinha de mulheres dentro dessa área, né, professoras dentro da área escolar, não me via em outra, né, não me vinha em outra posição. E acabei fazendo área acadêmica, né, fiz mestrado, doutorado, e eu não conseguia me ver dentro do futebol, porque não tinha outras mulheres. Todo mundo me perguntava: não, você não vai entrar dentro do futebol, você não vai, você gosta tanto, você estuda tanto futebol. Mas eu falava: eu não consigo ver. Se é difícil para vocês homens, imagina para mim, né, entrar. E eu acabava só também vendo, né, o que aparece na mídia, o que vai aparecer na maior parte dos cargos, futebol masculino, futebol de homens, e o futebol, né, para mulheres quase não tinha oportunidades. Até que durante, né, ali no meu doutorado, eu trabalhava na Universidade de Futebol, eu acho que eu já tinha terminado o doutorado, eu conheci a Aline Pellegrino, que foi, acho que foi a primeira mulher, né, gestora dentro de uma federação que tem uma visibilidade, que é uma ex-atleta, que é a primeira federação que faz um departamento de futebol feminino. Acho que a gente pode falar que o futebol de mulheres no Brasil tem um antes e depois de 2016, quando tem a criação desse primeiro departamento. Acho que os números de meninas praticantes, de competições, ele tem um grande aumento a partir dessa época, tanto que a primeira competição em 2017 de categoria de base federada é no estado de São Paulo. Então, eu começo a me ver ali nessa oportunidade, acabo através da Aline conhecendo também as pessoas de Araraquara, né, da ferroviária, e tenho essa oportunidade por alguém que acreditou em toda a minha trajetória de estudos e que via a capacidade de eu ser uma gestora. E fiquei por 3 anos na ferroviária e depois fui, né, para a federação, CBF, voltei para a federação e hoje estou nessa área de gestão esportiva já tem 10 anos. Então, mas é isso, eu acho que a criação de oportunidades, de você ver, eu acho que muito também do que dentro dessa minha trajetória eu acabei conseguindo dar oportunidade para outras mulheres, que dão oportunidades para outras mulheres, né? Então eu vejo hoje Nute na ferroviária, né? Também uma pessoa completamente ainda sem experiência, recém-formada,
vem como supervisora da Ferroviária e hoje é uma diretora, né? Entre outros, né, cargos, diversos cargos que a Ferroviária e outras e as federações também. Então, acho que muito disso, né? Como meu papel como gestora hoje é dar oportunidade para mulheres nos cargos, em diversos cargos, mas também a gente conseguir fomentar. E eu venho para essa área mais de federações e confederações pela oportunidade de conseguir ter um impacto maior, principalmente, né, nesse número de atletas, né? Acho que o clube também tem todo esse impacto, mas eu queria, tenho uma visão às vezes mais macro, então eu queria ir para essa área e fui, né, nessas grandes confederações e federações aqui do Brasil. Perfeito, obrigada, Lô. Bom, eu vou seguir aqui com as perguntas até que já estão no chat, tá bom? Então, primeiro para Rafa. Rafa, quais são as dificuldades do Corinthians em relação a manter uma atleta da categoria de base vinda de outros estados ou cidades do interior? E aí, Rafa, se eu pudesse só acrescentar para você também passar um pouquinho de como que é a estrutura da base do Corinthians, tá? Que espaços que elas usam ali para treino, como que se dá essa relação ali com o clube. E aí, para a Lorena, como que será esse desafio de levar os públicos ao estádio na Copa do Mundo em 27, né? Que foi até falado aqui um pouquinho anteriormente. E se você já sabe, né, alguma coisa sobre a política do valor dos ingressos. Eu não sei se você já sabe atualmente, mas eu sei que você já teve experiência em 2023 como coordenadora da seleção feminina na Austrália, então você deve ter uma noção de como estavam esses valores. E você participou como torcedor em 2019 na França. E você também sabia como esses valores. Então, mesmo sem ser pela FIFA, se ainda não tiver, por essas edições anteriores, o que você consegue projetar ali para esses próximos anos? Começo? Bom, vamos lá. Pode ser, Rafa. É, quando eu recebo o convite para vir para o Corinthians, né? Na verdade, eu, eu peço para sair da Ferroviária porque é, eu tinha recebido um convite de um clube do Rio de Janeiro e meio que eu já estava palavrada. E aí a Cris Gambaré já estava de saída do Corinthians para a CBF e aí ela me ligou, que ela ficou sabendo, né, que eu tinha solicitado o meu desligamento da Ferroviária. E, e aí eu fiz uma lição de casa. Eu peguei uma folha em branco, coloquei todos os pós e os contras dos dois projetos e entendendo, pensando em prospecção de carreira, pensando em desafio e pensando ou dar continuidade a um projeto ou de repente construir uma folha branca que eu gosto muito, que me desafia. É, E aí eu acabei optando por vir para o Corinthians, entendendo que já era um projeto que estava consolidado, é, que já tinham as categorias pré-definidas, né, diferente da Ferroviária, que a gente inseriu ali outras categorias, né? E, e aí nesse momento eu venho para cá e aí desde então eu sabia que ia ser um grande desafio. Se comparando a Ferroviária, a SAF, é um clube que tem um gigante do futebol feminino do Brasil. E o Corinthians, um clube estatutário, com suas questões políticas internas, que não é segredo para ninguém, e de fato como a gente poderia trabalhar, né? E aí, nos meus 6 primeiros meses, eu falei, meu Deus, né, aquele receio, né, aquela preocupação de não dar certo, ou daquela expectativa que foi criada, né, sobre a minha pessoa, pelo bom trabalho realizado na Ferroviária. Mas aí acho que com muita resiliência, entendendo ali, de fato, conhecendo as pessoas também conhecendo o meu trabalho, né, gera uma confiança, credibilidade. E aí foi que as coisas foram dando certo. Então, no primeiro momento, quando eu chego no Corinthians, a minha ideia é fazer reuniões setoriais com todos os departamentos para entender o que estava sendo feito, o que estava e o que eles pretendiam fazer, né? Qual que era a ideia. E isso de todos os departamentos, desde assessoria de imprensa até rouparia, enfim, mais a parte técnica. E então, em 2024, assim, foi um ano que eu mais observei do que coloquei algo em prática, né? Porque eu entro no meio do processo, né? Eu chego em março e o pessoal se apresentou em janeiro, né? E aí ali fui tirando algumas conclusões, né? Entendendo onde também eu ia ter alguns entraves.
E foi aí que eu fui conhecendo as pessoas do clube com quem eu tinha que entrar em contato, né? Então, quando eu chego aqui, o Corinthians utilizava os espaços da Portuguesa para fazer o treino da base, né? Em contrapartida, o Corinthians ficava com a manutenção, tanto dos vestiários quanto dos gramados. E isso, quando a Portuguesa vira SAF, isso acabou. Então, a gente perdeu isso em setembro do ano passado. E parece que faziam acho que 2 ou 3 anos. E aí a gente tem um desafio de trazer a base toda para dentro do Parque São Jorge, junto numa grade de horários com escolinha, chute inicial, outras modalidades, enfim. E aí, e até que deu certo, né? Então hoje as categorias de base, tanto do sub-13, 15, 17 e 20, elas treinam aqui no Parque São Jorge, que é a sede social do clube, tá? Gramado sintético. E as atletas, elas têm bolsa 100%, tá? Num colégio particular. E aí a gente também oferta a questão de ônibus de ida e volta para elas para a escola, tanto para quem estuda à tarde quanto para quem estuda à noite. Além disso, todas recebem marmita, então foi algo que a gente conseguiu equiparar aqui. Então, a mesma marmita, a refeição que a Zanotti, que a Tamires, que a Érica e outras tantas atletas do profissional fazem, né, consomem as brabinhas também. Então, isso a gente conseguiu equiparar. Outra coisa que a gente também conseguiu equiparar, o mesmo uniforme que o Profil usa, o Sub-20 usa, tanto de jogo quanto de treino. Então, quando eu venho para cá, acho que o maior desafio foi equiparar algumas questões e também profissionalizar outras, né? Implantar novos processos, né? Dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito, que foi muito bom, e também trazer para os profissionais qual é o nosso objetivo em manter a base do Corinthians, né? Então, pela obrigatoriedade ou para formar atleta, qual que é o objetivo? Que não tinha ainda claro, né? Não tinha algumas coisas claras. E aí, graças a Deus, as comissões técnicas, muitos profissionais capacitados, qualificados, entenderam de fato o propósito da instituição e desde então a gente vem fazendo bons resultados. Eu acho que não só fora das 4 linhas, não só dentro, mas como fora. Eu gosto muito mais do fora do que dentro, por incrível que pareça. Eu acho que o resultado ele é consequência de um bom trabalho, mas eu gosto muito desse lado humanizado, né, de trazer outras perspectivas para elas. Que a gente não pode deixar de lado que a gente está formando também seres humanos, né, e não somente atletas, né. E hoje nós temos muitos atletas de fora do estado, né, de São Paulo, ou até mesmo do interior, como foi citado. É, Até dezembro desse ano, nós tínhamos uma casa de atletas, né, com 17 atletas, monitoras 12 por 36, que ficavam ali com elas, tudo mais. Mas também, não tem por que não falar, deu notícia, assim que o Osmar assumiu, a base masculina não vai existir mais, logo a nossa casa de atletas também, a partir do ano que vem não vai existir mais, então o Corinthians vai dar um subsídio para elas, né, que é um auxílio moradia. Então, diante de tudo isso, então todos os atletas têm contrato de formação, então, como eu falei, bolsa integral 100%, convênio médico e odontológico, ônibus ida e volta para a escola, seguro de vida, kit lanche, refeições, e aí agora também essas atletas que de fato estavam alojadas, a gente vai dar um valor aí para subsidiar aí o custo que a gente tinha com elas nessa casa de atletas. Então, diferente de outros clubes, né, como São Paulo, Inter, Grêmio e própria Ferroviária, nós não temos um alojamento fixo. Então, quando a gente recebe as atletas em seletiva e elas passam, eu tenho uma conversa muito tranquila, porque eu também tenho que entender que, dependendo do que eu falar, eu crio uma expectativa. E, de repente, entendendo o custo de vida de São Paulo, entendendo outras questões, não só a questão financeira, mas de logística da família em se mudar para São Paulo, justamente porque é o sonho daquela atleta, né, filha, eu também tenho que tomar muito cuidado com a abordagem, né? Então, eu não posso muito ser incisiva, né? Não posso induzir a nada. Então, a lição de casa que eu fiz quando eu vim para cá, da folha em branco e de colocar os pós e os contras, eu também faço isso junto às famílias. Então, eu falo que é uma responsabilidade compartilhada, né? Então, óbvio que é a oportunidade, é o sonho, mas eu também não posso criar uma expectativa para, de repente, virar uma frustração caso a família não consiga se mudar ou essa atleta não conseguir dividir apartamento com alguém por algum motivo. Então, acho que o maior desafio hoje que eu tenho com relação aos atletas que vêm de outros estados, ou até mesmo do estado de São Paulo, que é mais interior, né, um pouco mais afastado, acaba sendo isso, né? A gente tenta ali fazer a logística e ajudar entre as famílias, mas a gente acaba não se envolvendo muito porque o clube em si não tem nenhuma responsabilidade sobre isso.
Mas eu acho que diferente de outros clubes, como eu citei aqui, eu acho que hoje o diferencial de não ter um alojamento acaba sendo um empecilho, e aí vocês podem fazer uma pergunta tipo, mas como vocês fazem para captar atleta? E aí a gente, graças a Deus, tem os projetos sociais, né? Então, acho que os projetos sociais, a gente tem a CAF, Em Busca de uma Estrela, Meninas em Campos e tantos outros aqui, que a gente consegue fazer essa captação justamente porque fica muito mais fácil, entendendo que a atleta está inserida ou em São Paulo ou no mais tardar aqui na região metropolitana, tá? Então, quando a gente vem com uma atleta de fora, a família tem que se mudar. Ou, senão, a gente vai muito nesses projetos, que eu acho que também é uma oportunidade para tantas atletas de usar o esporte como uma ferramenta de transformação social. Obrigada, Rafa. Vou passar para você. Não, bora, né? Vamos falar com. Primeiro, eu quero só, né? Eu vi aqui no chat, principalmente, né? A Andrea falando de várias competições de base que aconteceu, né? Principalmente pós-83, a regulamentação, muitas competições aconteceram, né? Taça Brasil no adulto, competições de base, de secretaria, às vezes da federação. Só que quando a gente comenta, né? Principalmente nos últimos anos, são competições que hoje em dia elas foram regulares, desde que começaram, elas continuam acontecendo todo ano, né? O que acontece muito ali de 83 até os anos, vamos pensar o Campeonato Brasileiro, que a gente fala que começa em 2013, mas não sem apagar toda a história de tudo que aconteceu dessas pioneiras de vocês que fizeram todos esses campeonatos. Mas são campeonatos que acontecem, às vezes em um mês, depois acabam, depois voltam, né? Só para deixar que esse primeiro campeonato que a gente fala da federação sem não querer desfazer de todos os outros campeonatos que existiram. É apenas o campeonato que infelizmente, tão tardiamente aconteceu de forma regular, tá? E federada, né? Com registro dentro de todas as federações. Mas respondendo com relação a público nos estádios, né? Acho que como a Júlia comentou, eu fui espectadora em 2019, né? A gente foi espectadora. é, Com preço acessível, pensando até em euro, né? A gente assistiu duas semifinais e a final que aconteceram na mesma cidade. Então, acho que a FIFA fez uma política de deixar na cidade onde era conhecida como a cidade do futebol feminino, Lyon, né, com Lyon que era multicampeão da Champions League, onde tem todas as categorias de base. Então a FIFA conseguiu lotar os estádios, tanto nas duas semifinais e na final, né? Por logística foi muito fácil, então você poderia ficar ali 5 dias na cidade e você poderia ver 3 jogos. Então foi feito um estudo, né? Acho que a Copa de 2019 é um grande marco. A FIFA mostra nos seus relatórios também que a Copa de 2019 foi a primeira a não ter déficit, né? Ela fica no 0-0 e ela tem lucro principalmente para a cidade, né? Então, quando a cidade, né, por exemplo, Lyon, ela mostra os seus demonstrativos, o quanto isso trouxe de retorno financeiro para a cidade, por ter feito essa política, né, das semifinais e a final ali. E depois, em 2023, com o desafio de ser dois continentes, né? Então, e ainda com dois países que não têm a cultura do futebol, são culturas completamente voltadas para o rugby e para o cricket. Então a gente via lá quando a gente ia em bares, ia em vários locais, era basicamente o que passava na TV era cricket e rugby. Impressionante, né, o quanto eles vivenciam até para esportes femininos, principalmente, né, o rugby feminino, que é muito forte. Eu acho que a política foi feita em 2023, a gente conseguia ver fanfest muito lotadas, a gente conseguia ver muitas coisas da cidade, não completamente como a Júlia fala, a cidade inteira voltada para aquilo, mas a gente conseguia ver pontos estratégicos, né? Então ela colocava uma fanfest num ponto estratégico da cidade, onde tinha, por exemplo, o transporte público para você ir, né? Então a FanFest, por exemplo, de Melbourne, a FanFest de Sydney eram muito bem localizadas, como a de Lyon também, que a gente foi.
também. Você vê a FIFA ela tem um departamento estratégico só de FanFest, só de voluntariado, só de diversas ações para isso. E ela tem feito um estudo sim para 2027. Eu não posso falar sobre ele, mas ela tem feito, eu já tive acesso a alguns dados, mas principalmente de estudos, como que a gente pode fazer para aumentar, como que a gente pode fazer dentro das cidades, das 8 cidades sedes, com o governo tanto estadual, com o governo federal e municipal, como esses três agentes podem fazer para essas cidades, com projetos sociais, tem muitos projetos sociais de futebol feminino, né, dentro dessas cidades. Então, tem feito esse estudo e tem um outro fator, não sei se vocês viram agora na Copa de 2026. Semana passada teve o sorteio. Todas as Copas, elas tinham um sorteio e você já tinha pré-determinado onde você vai jogar e que horas você vai jogar. Então tava lá, A1, A2, A3, B4, você já tinha tudo pré-determinado. Essa foi a primeira Copa que a FIFA fez um estudo. A partir do momento que teve o sorteio, você sabe que você está no grupo A, que você vai estar na primeira posição e você vai jogar contra a segunda posição, o primeiro jogo. Esse outro jogo do grupo, você não sabe onde vai ser esse jogo. Tem duas opções. Ou ser, por exemplo, né, vamos colocar nos Estados Unidos, Dallas e Nova Jersey. Eles olhavam a característica desse jogo, característica da população local, característica do estádio, para ver que jogo tem mais apelo para um estádio maior, para um estádio menor. Por exemplo, um jogo latino-americano, por exemplo, se você colocar no Texas, tem muito mais apelo do que você colocar em Nova Jersey, pela população local que tem ali latino-americana. Então, tem diversos estudos que eles fizeram para poder sair a tabela, tanto que ela sai essa tabela um dia depois. E a Copa Feminina também vai ser assim, né? Ela vai ter isso, a tabela não vai sair em seguida, porque ela vai ver esses estudos. Sei lá, agora falando, Japão vai jogar, em vez de colocar um Japão em Recife, Japão em uma outra cidade, se tem a opção de jogar em São Paulo, vamos fazer em São Paulo, a maior comunidade japonesa fora do Japão. Então, fazer esses estudos, por exemplo, Brasília tem um estádio gigantesco, então colocar jogos mais apelativos, que tenham mais público em Brasília do que outros estádios que são menores. Cidades maiores, como a Júlia colocou ali, com que são critérios. Então, a FIFA sim tem feito esses estudos, já aconteceu na masculina e agora vai acontecer na feminina também pela primeira vez, para que a gente possa colocar. É um desafio, como a Júlia colocou, ter público nos estádios não é uma coisa simples, né? Principalmente nos esportes femininos. Acho que a Austrália e Nova Zelândia mostraram que é possível. Aqui no Brasil eu vejo que seja possível, mas os estádios são maiores. A gente tem estádios com maior capacidade. Por exemplo, Sydney, ela tinha 2 estádios. Ela usa na primeira fase o estádio menor e só a final ela usa o estádio maior. A gente não tem isso aqui no Brasil. A gente não tem, a gente não acaba não utilizando esses 2 estádios numa cidade. Vai ter o Maracanã, primeira fase, que é um estádio de 70 mil pessoas. Então é um desafio maior, mas nós temos a cultura, vai parar o masculino, então tem diversas ações para a gente conseguir fazer a atenção da mídia inteira. Mas é com certeza um desafio gigante para a gente conseguir fazer lotar esses estádios. Obrigada, Lô. André, eu vi que você levantou a mãozinha. Eu vou só passar para algumas perguntas que estavam no chat antes e aí depois eu já volto para você, tá bom? Obrigada. Lô, vou continuar aqui com algumas perguntas para você, tá bom? Então, a primeira é: até onde as taxas de transferência cobradas pelas federações e CBF são um obstáculo orçamentário dos clubes transferirem, né, uma atleta de categoria de base de outros estados? E tem uma outra pergunta que eu achei também bem interessante, da Aline Lima, que é supervisora de uma equipe, né, de futebol feminino em Salvador, na Bahia, e ela fala sobre esses cursos oferecidos pela Federação Paulista, que a gente comentou ontem, como que pessoas de outros estados podem fazer para acessar esses cursos. E se tem onde ela pode acessar também informações sobre bolsas ou incentivos, programas de capacitação para os cursos específicos da CBF, que ela tem tentado isso há algum tempo e não teve acesso, tá? E aí eu vou só aproveitar, como a gente está fazendo de duplinha as perguntas,
Rafa, como você tem a experiência, né, da Ferroviária, tendo Corinthians e circula bastante também por outros, encontra bastante com outras equipes aí nos campeonatos ao redor do Brasil, o que são esses desafios estruturais, financeiros ou institucionais que você ainda vê para esse fortalecimento das categorias de base no país? Então, não sei como vocês preferem, quem prefere começar. Posso já continuar falando, Rafa? Pode Fechou? ir, Lorena. Fechou. Vamos lá, com relação às taxas, as taxas com certeza elas são um grande empecilho, né, é algo, né, que a gente precisa fazer uma diferenciação. A CBF, principalmente em categorias de base, acho que a Rafa pode também falar sobre isso, né? Quando você traz atletas é uma parte do orçamento muito grande de transferências de atletas, principalmente amadoras. Né, quando a gente, né, a atleta profissional tem taxas, mas atletas amadoras também. A CBF, desculpa se é minha cachorra latir, que ela tá tendo um ataque de latidos aqui, desculpa a interferência. Mas a CBF ela soltou sobre a gestão do Edinaldo, né? Eu não me recordo exatamente, mas acho que foi em 2023 que solta um comunicado para as federações para ter isenção dessas taxas. Infelizmente, nem todas as federações fizeram, né? A Federação Paulista ela fez, algumas federações pelo Brasil, então a Rafa, né, que está aqui no estado de São Paulo, pode falar que teve essa isenção. Então, quando ela traz atletas fora do estado ela tem essa isenção dessa taxa, né? Você tem a taxa de inscrição, que é menor, mas você tem essa taxa, principalmente de transferência interestadual, né? Taxa dentro do estado de São Paulo também é isenta. Mas algumas federações não isentaram. Daí a gente mostra assim, tá, a CBF até fez uma política, fez uma isenção, né? Ela não paga, você não paga a taxa da CBF para você inscrever atletas, mas você tem que pagar quando vem de outros estados, né? Só que daí a pergunta que fica é, por que que ela não fez então uma mandatória? Né? Ela vai e ela coloca como algo subjetivo onde cada federação faz. Então, os clubes principalmente trouxeram na Federação Paulista, né, junto com o departamento, falando para o presidente Reinaldo, ó, isso é importante, para o departamento de registro, e foi isentada. Outras federações também. Só que outras não. E muitas são do Norte e Nordeste. Isso é uma complicação, que é onde a gente precisava mais que tivesse essa isenção, ela não existe e são taxas muitas vezes maiores do que a taxa de transferência para aqui para o estado de São Paulo, que o estado de São Paulo cobraria, né? Por exemplo, no masculino. Então, eu vejo como algo que a CBF deveria fazer mandatório e que algumas federações já olharam para isso com carinho e já tem essas isenções que ajuntam principalmente nas categorias de base. Essa isenção é só para atletas amadoras, ela não é para atletas profissionais. Tá? Então, as atleta profissional você continua tendo, porque daí entra, né, outras regulamentações, atletas profissionais não têm essa isenção, o que eu acho uma opinião minha, ela é correta, tá? E qual que era a outra pergunta de cursos, né? Eu acho que, assim, é uma grande dificuldade, realmente, é por isso que eu falo muito do que está acontecendo hoje, desse curso aqui, da gente conseguir atingir vários estados, de ver pessoas de vários estados aqui, uma porque é online, 100% isso ajuda, e outra que ele foi de forma gratuita. Então, isso é realmente parabenizar por essa ação. E a federação, ela tem algumas ações só para mulheres, isenções, né, ou bolsas, principalmente em cursos que não são específicos só para futebol de mulheres, né? Às vezes cursos de supervisores, outros cursos. A própria federação também, ela tem isenção para clubes filiados, para cursos da CBF que acontecem no estado de São Paulo, quando são presenciais, tá? Então, por exemplo, a Rafa vai ter uma treinadora que vai fazer uma licença C em São Paulo. O fato dela ser do Corinthians, ela tem isenção. O fato de a treinadora do Meninas em Campo, que é um projeto social, por exemplo, mas disputa competições, também consegue bolsa em cursos da CBF, porque a federação entendeu que ela precisa fomentar, né, as suas mulheres e os profissionais que atuam dentro do futebol de mulheres.
muitos cursos que a Federação Paulista fez, e fez esse ano, como acho que a Rafa fez, sobre a gestão da Kim, que agora é o curso de gestão, ele foi quase 100% online, ele só teve uma aula presencial, que eu acho que foi transmitida de forma online também, para tentar atingir um maior público, mas não foi um curso gratuito, então era só quem pagasse. Então, daí entra também ali um viés. Mas é isso, acho que a Federação Paulista faz muitas coisas, mas ainda falta bastante. A CBF tem ela tem tanta política de pessoas, né, negras e pardas, que tem, se você se candidatar, e para mulheres também. Só que daí bate na pessoa que vai analisar. Não é todo mundo que consegue. Muita gente já relatou problemas de conseguir bolsa, muitas mulheres que para conseguir essas bolsas na CBF. E falta realmente uma atenção especial para da própria CBF com o, né, da CBF Academy com essas bolsas, que eu acho que é onde é a parte mais necessária, porque é onde a gente vai se capacitar. A gente sabe da dificuldade que é entrar no mercado, e se você, como a Júlia mostrou, essas mulheres quando entram normalmente já são muito capacitadas, então a gente vai atrás de curso, mas ainda são muito caros. Poucas pessoas, poucas mulheres conseguem fazer, poucas mulheres pretas e pardas. Então a gente precisa de políticas, né? Então a Federação Paulista tem feito algumas políticas, a CBF fez, mas ela não estão conseguindo implementar realmente essa política. E falta bastante coisa. Eu concordo com você que é muito difícil para quem é de outros estados. E as licenças também. Acontece às vezes uma por ano no Nordeste, uma por ano no Norte. Pô, se você mora em Belém ou você mora em Manaus, é completamente. Não é tão simples você sair de uma cidade e ir para outra. Falar que você está massificando, isso não é massificação. Eu acho que precisa de muito mais para a gente conseguir chegar em vários lugares do Brasil. Bom, complementando aí a fala da Lorena, com relação às taxas, é isso mesmo, tá, Loris? Acho que a gente tem o privilégio de ter uma Federação Paulista que olha com isso com muito, vamos dizer, com muito carinho, porque sabe das dificuldades dos clubes, né, independente camisa ou não. Então, acho que não tem essa diferenciação, e o que eu acho muito, muito interessante. Então, hoje também, outra taxa que a Federação Paulista, no caso, não está mais cobrando é com relação à taxa de contrato, né? Então, antes o contrato, a gente tem três tipos de contrato para vocês entenderem: o contrato de iniciação esportiva, contrato amador e contrato profissional. Antes você fazia o contrato de iniciação esportiva, você tinha a validade dele de um ano. Então, todo ano você tinha que ficar renovando daquela atleta, né? O federativo, no caso. E aí você tinha uma taxa de R$ 100. Hoje você não tem mais essa taxa. Então, aquelas atletas que é do sub-13, por exemplo, que ainda não estão de fato no 15, onde já se tem competições é, né, de outro nível de competitividade, aí você consegue federar e não é nem mais um ano, você consegue fazer até de 3 anos. Então, isso também facilitou muito para os clubes, justamente porque já pensou todo ano, os clubes tinham que ficar pagando essa taxa de R$ 100 para iniciação esportiva, então onerava muito aí o orçamento de algumas instituições. Então, só complementando aí. E e outra coisa também dessa pergunta do chat da Aline. Aline, aqui no Corinthians a gente recebe alguns ofícios, né, que vêm pela instituição. E aí é isso que a Lorena falou, às vezes acaba sendo a dificuldade pela localização da onde vai ter esse curso. Então, que nem eu tenho uma treinadora minha hoje que ela, por sorte, a licença A está sendo em São Paulo, mas eu tenho outros profissionais que às vezes precisam ir para outros estados, entendendo o calendário de competição, que tem uma folga ali, uma brecha naquele período, e aí vai para outros estados. Eu vi as profissionais do próprio SESI, cada uma em um canto do Brasil fazendo a licença, justamente porque elas aproveitaram o ano que já tinha se encerrado os calendários de competições para se capacitarem. E aí, no caso, a instituição, o SESI, que tem que mandar para a CBF o seu nome completo, enfim, o seu currículo e anexo, para você ser concedida, né, ter esse benefício da porcentagem de bolsa, né? Então, é algo que aqui a gente faz, e também a gente tem a da cota mulheres, né? Então, quando eu não consigo, porque o ofício vem para o Corinthians institucionalmente. Então, você tem direito a indicar um profissional para contemplar a bolsa de 50%. Aí não tem como a gente competir com os homens, né? Porque ainda mais o Corinthians tem mais de 300 funcionários. Então, eu sempre respondo anexando
pela cota mulher, né? Para tentar os 50 ao invés de 30 que nós mulheres já temos esse desconto. Então, assim, vai muito do, do cenário que você está inserido ali, entendeu? Então, a gente nunca teve rejeição, eu sempre consegui, desde a época da Ferroviária, aqui no Corinthians também. E esse curso que eu fiz da gestão que a Lorena citou, eu fiz os dois últimos que saiu, tanto a gestão de base quanto a gestão de futebol feminino. Realmente, a gente facilitou muito a questão do ser online, principalmente de gestão de futebol feminino, por conta que tinha muitos atletas, né, que elas estão nesse processo de transição, né, de pós-carreira, e aí eles fizeram um encontro sendo uma segunda-feira à tarde, então aquelas atletas normalmente elas estão de folga justamente porque elas jogaram no final de semana, então foi meio que proposital, né, essa sacada da federação, e aí nós tivemos praticamente 95% aí das alunas presentes no dia presencial, que foi muito legal, porque a gente conseguiu ter interação de gente que já está, né, no contexto, de gente que está em outra área de atuação, de gente que quer ingressar, de atleta no pós-carreira, então foi bem bacana. E para você ficar sabendo desses cursos, a dica é seguir o Instagram mesmo da FPF Academia, e lá eles soltam, já soltaram inclusive até a lista de espera por curso do ano que vem. E aí se cria um grupo, as pessoas que moram longe se ajudam para alugar local para ficar, né, quando tem aula presencial, enfim. Então, acho que vale muito você, se você tiver oportunidade, né, e condições, vir para cá para estar participando, que eu acho que não só a nível de capacidade, de qualificar, mas também de network e ver como que os outros clubes de outros estados estão fazendo também, tá bom? Então, acho que só para complementando um pouquinho do que a Lorena já tinha falado. E qual que era a pergunta? Ô, Rafa, a pergunta, até chegou aqui uma pergunta da Ellen no chat que estava alinhada com o que eu fiz, né? Qual é o principal desafio seu como coordenadora de base, né? Tendo esses pilares aí do modelo SPLIS. Eu fui até um pouquinho mais além, assim, quais são os seus desafios no Corinthians, mas você transitando por outras categorias de base no país, assim, o que que você vê que a gente precisa talvez investir mais energia para esses próximos anos? Eu acho que assim, eu reforço, né? A gente tem um privilégio de estar numa instituição que é ligada à Federação Paulista. Então, isso muito nos ajuda, né? Porque você, de fato, tem um calendário competitivo, né? Então, assim, um dos desafios que eu já citei quando eu chego, foi também falar assim para os atletas: a gente tem o nosso profissional que está habituado a ficar ali entre os quatro primeiros e que, de fato, dá vaga para a categoria de base. Eu falei: a gente tem que ter as nossas vagas por mérito nosso. Eu falei, então, eu falei assim, que isso, é, se acabar um dia, o que vai acontecer? A gente não tem mais nosso profissional. Como a gente vai estar classificado para outras competições, né? Então, desde ano passado até esse ano, né? Então, a gente ficou aí entre os quatro em todas as competições. Pelo terceiro ano seguido, a gente está com a vaga em todas as competições, seja elas estaduais ou nacionais, por resultados obtidos da base, e não porque de fato o nosso profissional puxou. Outro desafio que eu vejo também é, quando a gente, no Campeonato Brasileiro, né, onde a gente fez algumas viagens, né, para Manaus, para Recife, enfim, se deparamos com realidade totalmente diferente. E eu sempre falo, a gente ainda reclama de onde estamos, mas quando a gente vai para esses lugares, é, é, o que a gente vê assim é bem preocupante, vamos dizer assim, alarmante, né? Então, de a gente ter que ajudar o time visitante, né? Então, é o mandante. Então, de repente, em todos os sentidos, né? Numa operação de jogo, numa conversa, de material, é, o desafio que eu vejo é a profissionalização. Eu acho que a gente fala muito, da base, tá, mas qual o objetivo? O que que você quer com a base, né? Eu acho que é legal ganhar, legal pra caramba. E é o que eu sempre falo aqui e reforço. Se eu quisesse ganhar, eu teria continuidade na Ferroviária, que graças a Deus eu fui muito feliz, né? O futebol me proporcionou muitas coisas, né? Eu tive a oportunidade de ir para o Paraguai, para Orlando, para Espanha, mas não é só isso, né? A gente não pode se apegar a resultados só dentro das quatro linhas, mas e o fora, né? E aí é onde você traz outras percepções, né? Então você começa a trazer palestra de passeios socioeducativos, palestra de antirracismo, de orgulho LGBT, de droga, de combate à violência, enfim, de tudo um pouco, justamente porque que eu falo para elas que o Corinthians não é o fim, é uma passagem, seja para nós enquanto profissionais, para elas enquanto atletas.
Mas se a gente conseguir plantar uma sementinha e deixar o nosso legado, eu tenho, assim como foi feito na Ferroviária, eu tenho certeza que minha missão eu cumpri enquanto eu estive como gestora da base, né? Então, quando a gente vai para esses lugares, a gente sempre tenta conversar. Um jogo que me marcou muito, que a gente foi jogar contra o Recanto em Manaus, e uma logística, nossa, de 3 dias de viagem, de voos de madrugada, de as meninas ficaram dormindo no aeroporto, mas que não tinha mesmo, né? Voos, outras opções. E aí, a hora que eu me deparo lá, elas fizeram, elas tinham mesmo tendo perdido de 15-0, elas fizeram uma roda, elas tinham feito uma lembrancinha para todos nós de com coisas ali da cidade, né, de turismo ali. E aí a massagista hoje, que é uma faz tudo lá, que ela é fisioterapeuta, ela é massagista, ela tá vivendo uma luta contra o câncer e ela tá proibida pelo médico e ela mesmo assim ela disse, se eu ficar em casa eu não consigo e ela tá ali, então eu vejo que às vezes a gente reclama muito das coisas, né? E a gente é privilegiado de estar onde a gente está, se tratando da Federação Paulista. E aí a hora que você vai nesses lugares, você vê, aí você fala, nossa, que eu como Corinthians posso fazer para contribuir? Quando elas estiveram aqui, que eu fiz que estava dentro do meu alcance? Trouxe elas para assistir um jogo do profissional. Eu acho que a gente ia jogar contra o Palmeiras na Fazendinha. Então, todos tiveram ingresso gratuito, todos tiveram oportunidade de acessar as atletas, todos tiveram oportunidade de tirar foto. É, eu fui no licenciamento, bater lá, ó, aconteceu isso, a gente fez uma viagem, o que vocês conseguem me ajudar? Eles conseguiram brindes licenciados do Corinthians para todo mundo da delegação. E aí eu fiz também uma roda, e aí as nossas atletas entregando para elas, e aí você vê o olhinho cheio de lágrima, né? O sorriso. Então, assim, eu acho que isso não essas coisas para mim, esse lado humano, assim, me pega muito, sabe? Eu acho que é o que me move e é o que me desafia. E por isso que eu falo que a gente não é agressivo no mercado, a gente tem nossos projetos sociais como parceiro. Eu estou indo para Aracaju, até te mandei agora, dia 18 e 19, justamente para estreitar um laço com o projeto Del Rey, porque eu acho que quanto mais a gente estiver próximos desses projetos e dar oportunidade para essas atletas, eu tenho certeza que a missão enquanto Rafa gestora está sendo cumprida, independente da instituição onde eu estiver. Perfeito, Rafa. Os vários coraçõezinhos aqui que o pessoal está mandando na tela já dizem tudo. É, eu vou passar para a Andréa fazer a pergunta dela. Eu tenho mais aqui, mas ela faz primeiro e daí eu já emendo as minhas para a Lorena e para a Rafa. Não, não estamos ouvindo, está bloqueado ainda. Tá. Ah, eu vou fazendo aqui então. Qualquer coisa manda no chat, tá bom? Pode ser? Bom, gente, então, para a gente ir seguindo enquanto isso, a gente falou bastante das políticas da Federação Paulista, principalmente que facilitam a formação dessas futuras treinadoras e gestoras. Mas, Lô, eu queria que você falasse um pouquinho mais quais são essas outras políticas e programas, incentivos que enquanto você estava ali na Federação Paulista, vocês conseguiram implementar, tá? Tanto para as atletas, sei que também tem a parceria com a Petrobras, acho que é uma parceria aí que também injetou bastante força aqui no estado de São Paulo, se você pudesse contar um pouquinho mais para a gente. E, Rafa, você comentou muito dessa preocupação com a formação das jogadoras para além da formação técnico-tática física. Então, se você também pudesse compartilhar um pouco o que são essas ações que o Corinthians pensa para formar jogadoras antirracistas, né? Para conscientizar sobre homofobia e sobre outras violências que normalmente estão presentes ali no futebol. Não, beleza. Acho que muito do que a Ju colocou durante toda essa as aulas, né, pensando no modelo Splis, pensando, né, nesses pilares, eu acho que a gente constrói, né, a Aline começa, eu faço, depois Thais Picard, agora a Kim. Acho que a federação, ela, sobre a gestão, né, principalmente nesses últimos 10 anos do presidente Reinaldo,
que também o ano que vem vai completar principalmente 10 anos do Departamento de Futebol de Mulheres, né, na Federação Paulista, que eu acho que esse é um marco também importante, é a gente pensar nesses pilares, né? De que forma estratégica a gente consegue pensar neles todos para conseguir fazer esse desenvolvimento, né? Eu acho que a gente pensa em alguns grandes pilares, né? Então, a gente começou a pensar no fator desenvolvimento, que é isso, criar competições de base, como que eu faço para tentar mitigar a evasão, que a evasão é muito grande, mas a evasão acontece também porque eu não tenho capacitação dos profissionais, por exemplo, de práticas pedagógicas inclusivas, como a própria Júlia falou, da importância desses profissionais. Então, ali vem um pilar de capacitação, mas esse pilar de desenvolvimento que não existia, que idade que eu vou fazer, como eu vou fazer, como que eu vou. Não é só criar competição, ela tem um porquê, o como, calendário, o que que ela vai, né, fazer nessa parte de desenvolvimento. Rendimento, primeiro pilar que a Júlia cita é investimento. Então, como que eu consigo fazer esse Paulistão, né, ele ter maior visibilidade, maior rentabilidade para que ele possa se retroinvestir, né? Hoje é a competição que ela sustenta muita coisa dentro do futebol paulista, feminino. E principalmente porque nos últimos anos ela se tornou autossustentável. Então, ela dependeu muito tempo, né, de, por exemplo, lei de incentivo, ela utilizou isso para sustentação da competição, principalmente para dar visibilidade, todos os jogos transmitidos, ter placa, visualmente bonita. Então, ela faz todo esse investimento, né? Então, o governo faz esse investimento na competição para que a gente agora utilize esse dinheiro, né, nas categorias de base. Então, as competições de base, elas são colocadas, né, na lei de incentivo. E a competição adulta, hoje em dia, por ter conquistado essa visibilidade, ela é autossustentável. Então, hoje em dia, tem patrocinadores, bateu o recorde o último Paulistão de número de patrocinadores, né? Bate todo ano, já faz alguns anos que isso acontece. Então, é um fator fundamental, porque daí você consegue ter as competições adultas, mas não só para esses grandes clubes, então a gente tem outras competições adultas também para clubes menores, como Taça Paulistana, daí a Copa Paulista para os clubes que não classificam, né, para as fases finais do Paulistão. Então a gente faz com que aumentar esse calendário. Aumentando o calendário, essas meninas têm mais tempo de jogo, têm mais tempo de contrato, então a gente vai pensando, né, também não só nas equipes principais, você precisa pensar para aumentar o número de praticantes, não só nas categorias de base e adulta, mas nem todas vão para o Corinthians. Algumas vão continuar no Taubaté, elas vão no Pinda, elas vão lá no Realidade Jovem em Rio Preto. Então, como que a gente consegue fazer esse rendimento, né, essas meninas ali do adulto? E pensando também na capacitação. Como a Júlia comentou, a gente precisa de profissionais cada vez mais capacitados. Profissionais, uma das nossas maiores preocupações, né, e CBF também, quando estava, hoje em dia na FIFA, é profissionais capacitados em futebol de mulheres. Então, como que a gente consegue fazer, por exemplo, um curso voltado para a saúde da mulher? E acontece muito hoje, como a Júlia explicou, né? Nos Estados Unidos, você tem aumento da visibilidade, você tem muitos homens entrando, muitas pessoas do futebol masculino, do futebol de homens entrando no futebol de mulheres. Isso está acontecendo muito aqui no Brasil. Mas como capacitar essas pessoas, falar de futebol feminino? Eu lembro um preparador físico que a gente contratou que veio do masculino. Ele lesionou 3 meninas na primeira semana, porque ele foi como uma visão de fisiologia igual ao do masculino. Esqueceu que o nosso calendário é completamente diferente, esqueceu que a gente fica mais tempo parada do que o masculino, que quase não tem férias. É uma lógica completamente diferente que precisa ser, né, colocada em consideração e a gente precisa realmente capacitar. Então, daí a federação ela solta em 2022 um planejamento, se vocês digitarem aí, planejamento estratégico da Federação Paulista, onde ela vai colocando esses pilares e os principais objetivos que ela tem, e ela utiliza isso até hoje, né, como pilar. Então, ela vai ter como objetivo aumentar o número de mulheres em cargos de liderança. Então, ela tem um curso de capacitação de liderança feminina que já está indo para a sua sétima, teve a sua sétima edição. Ela tem um curso exclusivo de formação de treinadoras, porque sabe que mesmo fazendo toda essa política de bolsas, entrarem nas licenças da CBF, a gente precisa também
Isso vão ser para poucas mulheres, a gente precisa aumentar. Então, vamos fazer um curso, por exemplo, de formação de treinadoras, como uma das coisas que a Júlia falou que mais precisa. Além delas terem bolsa, né, o curso ser gratuito, elas ganham uma bolsa para elas fazerem o estágio. Então, elas recebem para fazer o curso. Porque muitas delas são personal, vai ter que sair do trabalho durante uma semana, então elas receberam esse valor né, para elas realizarem e elas têm estágios. A Rafa foi uma das que mais receberam desde o ano passado, né? O Corinthians sempre abriu todas as portas, né? A Ferroviária também, alguns clubes abrem e é isso, né? A importância da gente abrir porta para essas mulheres que estão fazendo seus estádios, entrarem lá, os clubes conhecerem essas mulheres, elas aprenderem cada vez mais. Então, essa é uma das ações. E como você falou do patrocínio da Petrobras, quando a Petrobras vem atrás, né? Hoje em dia a Petrobras tem um objetivo muito grande. Ela quer patrocinar apenas o futebol de mulheres. Ela não quer entrar dentro do futebol de homens. Ela tem uma exclusividade, tanto que ela vai patrocinar as competições na Federação Paulista e ela patrocina também o novo centro de treinamento que vai ter da Ferroviária, que vai ser construído e procura, entre outras competições também para patrocínio. Mas ela chega para a gente, ó, eu não quero ser name rights do Paulistão, eu quero fazer o desenvolvimento. Então, o legal que foi que a gente construiu e que tem a continuidade, isso é o melhor do que a federação tem, né? Acho que continuidade dessa gestão do que é feita, a gente vem de um projeto. Então, curso de formação de treinadoras, curso de liderança, curso de formação de narradoras, né, entrou esse ano, então, para mulheres narrarem o nosso Paulistão. Então, elas entram e narram, porque todos os jogos, né, de todas as categorias são transmitidos. Então a gente precisa formar cada vez mais mulheres. E ela é name rights do sub-15, sub-17, sub-20, porque na verdade ela não quer ser name rights, ela quer apenas falar que ela tem um projeto como um todo. Então ela vai poder chegar lá em 2027 e falar, ó, eu comecei desde o começo e fiz toda essa trajetória. Então, e agora é para fazer contratos cada vez maiores. Então, quando a gente pensa em gestão de federações, todo aquele modelo explícito, tudo que a Júlia falou é possível ser aplicado com vontade dentro de uma gestão de uma federação que quer fazer. Então, essas são todas as mais ou menos, acho que as grandes políticas que a gente fez dentro da federação, pensando um pouco de todos os modelos que você colocou, além de competições, festivais, peneiras, torneios, tudo pensando e conversando com os clubes, né? A Rafa sempre participa de todas as reuniões da federação, todos os clubes participam, porque isso é uma construção coletiva, não é a federação impondo, é uma construção em conjunto com os clubes do estado de São Paulo. Sobre essa questão do curso, né, específico da formação de treinadoras, é, elas estão finalizando esse estágio, tá, as vivências práticas, né, que a federação chama, e aí eu tive o privilégio de receber o convite para estar indo na aula inaugural desse ano, e, cara, é muito, muito emocionante, assim, ver, primeiro, que foram selecionadas 10, né, treinadoras de, acho que 46 ou 50, alguma coisa de inscrição que a federação recebeu, e do porquê elas estão ali, né? Então, muitos relatos fortes, assim, impactantes. Eu me emocionei muito ali, e porque veio um filme na minha cabeça, né? Que cada vez mais, isso eu trago muito para as atletas, a gente tem que valorizar as nossas raízes, né? Da onde a gente veio. Não é porque já estou no Corinthians, seja nós profissionais ou atletas, que a gente pode entrar numa zona de conforto e achar que está tudo bem. Não, a gente tem que estar inquieto a todo momento, a gente tem que buscar melhorias a todo momento. é, e aí, uma coisa que eu falei ali para a federação e para os atletas é que, assim, é, se eu tô onde eu tô, é porque foi me dada a oportunidade numa mesa de bar em dezembro de 2019. E por que não agora, depois de algum tempo, eu não fazer o ao contrário, né? Como, tipo, gratidão. Então, alguém que me deu a oportunidade, eu oportunizar para elas. Então, cada vez mais a gente ter as mulheres ocupando os espaços, eu acho que é um ganho de todos nós, né? Então, elas vieram aqui, a gente também conseguiu abrir o Corinthians para
para fazer uma das aulas práticas, né? Então, assim, na fazendinha. Então, imagina, envolvi toda a diretoria do Corinthians, a diretoria do Amadores masculino, para aquele dia específico, a gente ter os treinos dos 17 e do 20 na fazendinha, que ali é só para jogo, para a gente estar realizando essa atividade prática com com as alunas da federação. E aí, no período da tarde, foi feita a análise do que foi feito o treino e um relato que elas comentaram aqui, cara, que legal. Tipo, tá todas as comissões aqui, tá tudo integrado. Ela falou, isso é muito legal. E aí a gente sempre traz isso, por que não abrir portas para um lugar que fizeram isso com a gente lá atrás, né? Então, hoje também a gente está fazendo isso com os estagiários. Então, agora na Copinha, eu estou com 2 estagiários por 3 meses, e enquanto a partida a gente está fornecendo o certificado de horas complementares para a faculdade. E, e aí eles já estão cientes que um deles eu vou efetivar ano que vem. Independente disso, eles estão muito felizes de só estar tendo a oportunidade de estar inserido na comissão técnica da Copinha. Então, independente se ele for ficar ou não fixo no Corinthians, mas eu tenho certeza que vai ser uma baita experiência para ele conseguir inserir em um outro clube, projeto e assim seja, né? Então, aqui no Corinthians a gente tem feito muito isso também, de oportunizar para trazer profissionais para fazer esses estágios gratuitos, e aí acaba sendo uma observação técnica também da comissão e da gestão para avaliar aquele profissional, caso tenha uma oportunidade futura. E deixa eu só voltar. A Aline, eu lembrei agora, o COB, ele tem alguns cursos gratuitos online, tá? É... Lorena, agora é minha vez com os cachorros. E aí eu vou mandar o link aqui. Então tem um de administração esportiva, tem de saúde mental, tem de ginecologia da mulher, são cursos gratuitos que o COB fornece, tá? E aí acho que vale a pena aí, enfim, você fazer, escrever, mas eu vou mandar o link aqui, tá bom? E, Ju, para variar, eu esqueci, né? Óbvio que eu emendei o que a Laura e esqueci a pergunta. Rafa, era sobre como que vocês também desenvolvem toda essa parte extra-campo com as jogadoras, né? Dessas Ah, políticas ok. antirracistas, anti-homofóbicas. Sim, lembrei aqui, eu até anotei. Vamos lá. Na Ferroviária, a gente foi construído um DDH, né? Departamento de Desenvolvimento Humano. E foi aí que eu passei a ter um pouquinho mais de, de oportunidade de contato com as psicólogas, com assistentes sociais e pedagogos, enfim, foi aí que me fez trazer isso um pouquinho para o Corinthians, né? Então, hoje nós temos 2 psicólogos, né, para a categoria de base, full time aqui, temos a orientadora pedagógica e temos assistentes sociais. Então, em conversas, eu trago para elas algumas questões do que eu penso de formação enquanto não só atletas, mas seres humanos, né? Então, a gente conseguiu fazer várias visitas socioeducativas, desde o nosso sub-13, para levar na Arena Corinthians e fidelizar elas, entendendo a idade, essa questão de identidade, passeio no próprio Parque São Jorge, levando para o museu, para o memorial, enfim, as raízes mesmo, né, do Corinthians. Com a categoria 15, a gente conseguiu ali para o Catavento, né, para elas conhecerem, entenderem um pouquinho, enfim, sair só do futebol, enfim, vivenciar outras questões da nossa cultura, né, que é muito rico aqui em São Paulo, né. Amanhã, o nosso sub-20, né, vai ter folga, então elas vão também no Museu do Futebol, algo que em conjunto aí com a federação está proporcionando isso, Pinacoteca, enfim. Então, além dessas visitas socioeducativas, a gente também, em conjunto com as comissões técnicas, a gente também, e a psicologia, a gente entende que, quais as palestras, quais assuntos que a gente vai abordar. Então, muito do que a psicóloga faz atividade com elas e elas trazem para a psicóloga me traz. Rafa, tem uma atleta que está passando por essa questão, ou uma atleta sofreu um bullying sobre esse assunto, uma atleta sofreu racismo, e aí quando vem essas demandas, a gente já marca com uma especialista da área para estar vindo aqui. Então, esse ano a gente fez Orgulho LGBT, o racismo em parceria com a Nike, que é nosso, né, fornecedor de material esportivo. Trouxemos o Silas, ex-atleta, para falar um pouquinho da transformação, né, dos sonhos como atleta e o que ele faz hoje, enfim, para encorajar elas no momento decisivo que nós estávamos de preparação para a Copinha. Então, assim, eu acho que é muito do que as demandas da psicologia entende e ela traz para a gente como gestão em comissão, aborda uma temática, assim, tá?
Então, esse ano a gente trouxe mais de 10 profissionais e fizemos assim, como um todo. A gente não divulga muito, as pessoas às vezes nem sabem, mas internamente a gente tem feito um trabalho com elas assim, muito legal. É, e paralelo a isso, eu acho que também a gente tem feito, como qualquer outro clube, exames periódicos, muitas ali, primeira vez que de repente vai numa ginecologista, no dentista, de repente até passar para psicologia, né, que ainda há uma resistência, como a gente trabalha isso com atleta, enfim, trazer as famílias para próximo, fazer reuniões, seja ela presencial ou online. Então, acho que é uma conexão de vários, né, vários fatores, assim, pensando no desenvolvimento da atleta é, no geral, vamos dizer assim. Então, acho que você ter uma equipe multidisciplinar hoje me ajuda e me auxilia muito nessa construção da atleta como ser humano, né? Não só pensando na questão de tática técnica, que é algo que ela vê 290 dias por ano. Perfeito, Rafa. Gente, como já são 8h34, eu vou fazer uma pergunta que está aqui no chat, vou passar para a Andrea e vou passar para a Angélica. Aí a gente já faz essas três perguntas juntas e já vai encaminhando para o final, para a Ana Lorena e a Rafa responderem elas de uma vez. Pode ser? Então, da pergunta do chat, é a pergunta do Antônio. Que dica que vocês dariam para uma equipe amadora que está em transição para o profissional, que é uma situação que ele está passando hoje em dia? E aí passo primeiro para a André e daí já jogo a bola para a Angélica, tá? Boa noite a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho que vocês estão desempenhando. Uma reflexão fazendo aqui de toda essa fala que teve, das carências, das deficiências, das necessidades que tem. Eu faço a pergunta para vocês três, né? Será que não seria oportuno a gente desenvolver em nosso país um fórum permanente de mulheres de futebol feminino em âmbito nacional? Porque o que acontece? Cada instituição ela vai defender a sua tese. A CBF vai fazer o que ela acha que é pertinente a ela, as federações, umas sim, outras não, tá? Cada um vai aí fazendo o seu trabalho no seu clube e coisa e tal. Mas a gente não tem fiscalização. Como é que a gente vai cobrar isso, né? Como é que a gente vai conseguir dar um direcionamento para fazer com que essas demandas sejam atendidas, né? E o que me preocupa, como já está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? Cada um vai, um deputado, um vereador, e vão inventando um negócio aqui, outro negócio ali, joga-se dinheiro fora e não faz o que tem que ser feito, né? Então, será que não seria a hora da gente desenvolver ou um comitê nacional, ou um fórum nacional permanente, tá? Onde todas as instituições que teriam seus representantes, as instituições privadas, as instituições públicas, as atletas, as treinadoras, as mulheres de um modo geral, onde a gente poderia direcionar, certo, a melhor aplicação de políticas públicas e de investimento para esses diversos segmentos e onde a gente também pudesse fiscalizar. Porque tanto lá quando eu fiz esse curso aí da Federação Paulista quanto hoje, a gente fica sabendo que tanto o CBF como as federações têm coisas que precisam chegar nos clubes e às vezes não chegam. Quanto ao Rio de Janeiro, tá? O negócio aqui é caótico. Então, entre outras coisas que eu já escutei por aí, que a informação não chega. Ainda mais se a gente estiver fazendo futebol feminino fora de federação, fora de clube. Vocês estão entendendo? Então, a minha pergunta é essa: será que a gente não seria importante agora, nesse momento, né, criar esse movimento? Não é uma instituição, mas é um movimento, que sei lá se vai ser comitê, se vai ser fórum permanente, entendendo, né? Então, a minha pergunta é o que vocês acham disso? Se é pertinente, se não é pertinente, Obrigada. se é loucura demais. Não, achei que foi ótima pergunta, André. Fechou, a gente deixa aqui, vamos ver o que as meninas trazem aí também como sugestão, mas acho que faz bastante sentido, pelo pessoal colocou aqui no chat, também concorda um pouco com essa sua provocação. E aí, Angélica, passo para você então, para a gente ir para as respostas depois. Bom, boa noite, pessoal.
Boa noite, professoras, né? Bom, eu sou a Angélica, eu trabalho com futebol feminino desde 2019. Sempre fui espectadora, né? Sempre quis, mas tive a oportunidade aí a partir de 2019. E hoje sou pesquisadora na Unicamp, de doutorado, né? E a minha tese também caminha muito no sentido de entender a trajetória das atletas, que a professora Júlia falou bastante aí nos dois primeiros encontros, mas mais especificamente por um viés da fisiologia e da preparação física, e pensando como é que a gente pode usar essas informações de diagnóstico para pensar nos próximos passos de treinamento, né, para as futuras gerações. Mas, enfim, essa foi só a minha apresentação, rapidinho. A minha pergunta vem mais no sentido de saber o que as professoras pensam. Eu tive a respeito de um insight que eu tive esse ano. Eu, apesar de trabalhar só com futebol feminino e não querer, nunca quis migrar para o masculino, eu tive uma oportunidade de pesquisa e acabei ficando num clube masculino, como fisiologista e preparadora física nas categorias de base sub-16, sub-15, sub-14 e 13, de um clube masculino. E, para minha surpresa, eu vi que muito do que eu imaginava ser mais organizado, e aí eu vou falar mais da minha área, né, de fisiologia e preparação física, no masculino acaba não sendo no masculino também. Então, eu tinha uma percepção assim, de que o feminino estava tão sem informações, tão perdido, e aí eu pelo menos vivenciei no contexto geral, não no clube que eu estava, tive a grata possibilidade de trabalhar com bons profissionais esse ano, mas eu pude ver um cenário em que, ao invés de a gente não ter as informações, a gente tem muita informação, assim, um rio de informações, e muitas informações vindas de contextos totalmente amadores e empíricos, e não que o empirismo seja ruim, mas, enfim, eu vi que esse rio de informações, nada contra a gente querer aplicar ali um planejamento, uma organização do treino baseado em evidência científica, né? E aí, a minha pergunta, queria ver como é que vocês enxergam isso, como será que a gente faz, né? Como que vocês veem para a gente não replicar esse cenário no feminino? Será que essa ausência de informações não nos dá um cenário positivo também, no sentido de construir um caminho mais adequado, né? E não se afogar aí nesse rio de informação, só produzir, 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 e quando vê ficar imersa e não conseguir aplicar isso de uma maneira adequada para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, assim, foi um insight que eu tive e eu queria muito ouvir vocês a respeito disso, né? O que vocês pensam, né? A respeito dessa diferença, assim, enfim, do cenário feminino e masculino para os próximos anos. Perfeito. Lô e Rafa, eu vou passar para vocês então. Se vocês quiserem focar mais em uma e mais em outra, só para a gente dar conta aí em relação ao tempo também, tá bom? Por favor. Vou começar, então, o Rafa não falou aqui. Primeiro, eu acho que é a do Antônio, né? Que ele fala de time amador para time profissional. Primeiro, parabéns pelo projeto, parabéns por querer sair do amador e ir para o profissional. Acho que é grande e difícil. Você está numa cidade de Guarulhos, você ainda tem o privilégio de estar no estado de São Paulo. Eu acho que você conseguiria competições, né? Acho que de entrada, não entrar às vezes diretamente, o que eu vejo. Por exemplo, você entrar num Paulistão feminino e já disputar, por exemplo, contra um Corinthians e levar goleadas, a gente ainda tem essa diferença técnica, então o fato da federação fazer quase que uma segunda divisão, uma taça paulistana ajuda bastante para que nível competitivo você consiga, né? E tem ajuda de custo, né? A federação paga, tanto ela tem uma ajuda de custo para transporte e principalmente isenções com relação a algumas partes de operação de jogo. Então, isso acho que facilita a sua entrada, mas eu faria principalmente também pensando não só em ter um profissional e em pensar em alguma categoria de base para você pensar a longo prazo.
para ser sustentável esse projeto, pensar em alguma categoria de base, começar com sub-20 e subindo, ou você começa, por exemplo, com sub-17 e depois, ao longo do tempo, essas meninas vão se tornando profissionais, né? Existem os dois tipos de estratégias, tem vários clubes que começam pela base e depois se tornam profissionais, outros começam no profissional e depois vão baixando um pouquinho as idades. Então, acho que vai muito da estratégia que você quer dentro do seu clube, o quanto de financiamento tem, acho que é olhar todo esse cenário. O fato de você estar em São Paulo, com certeza é um privilégio, mas olha especificamente, né, o quanto você teria. E eu dou uma dica, conversa com vários profissionais, né? Acho que isso é o principal, conversa com profissionais de clubes que tenham o mesmo porte, tem muitos clubes no estado de São Paulo que podem te ajudar a que forma conseguir verbas tanto governamentais, verbas de patrocínio, acho que esses são para se tornar o projeto sustentável, que eu acho que é o principal ponto, pensando a longo prazo. Com relação, acho que tanto o da André quanto o da Angélica meio que se convergem um pouco, né? A gente está falando tanto né, da André de pensar algo central para que a gente possa pensar em política de uma forma geral, que isso também a gente pensa no conhecimento, né? Esse conhecimento, quando a gente tem diretrizes bem estabelecidas, eu acho que falta. A gente tem uma política dentro do Ministério do Esporte, como estamos aqui, então também temos uma política, onde temos um Ministério do Esporte atuante, com uma diretoria pensando no futebol, né, de mulheres. Então, isso já é um começo. André, isso é recente, para a gente ver resultados também demora, não é da noite para o dia que a gente vê resultados dessas ações. A gente já teve o diagnóstico, que ontem a Sandra falou, que a Júlia fez parte. Hoje saiu, também teve um diagnóstico, acho que mais voltado para a área de comercial, tudo isso. Então, tem sendo feito algumas coisas, mas eu ainda vejo como a CBF ainda faltando ser esse elo junto com o Ministério do Esporte. Eu acho que ali ainda falta para a gente ter, por exemplo, um currículo de formação, a gente tem estratégias de desenvolvimento, porque daí quando você tem uma confederação e você fala com as 27 federações, muda um pouquinho de patamar. Eu acho que ainda falta esse estágio. Eu acho que as políticas, o governo federal tem feito ações muito boas com o Ministério, mas ainda falta a CBF fazer um pouco mais de ações. Vejo as ações nessa nova presidência da CBF mudando algumas ações, colocando, mas ainda falta um departamento, como a Júlia comentou, um departamento específico de estratégias, pensando tanto competições, quanto seleções, quanto desenvolvimento, né? Que a CBF ela pode tratar isso e fazer um paralelo, principalmente junto com os governos. Então, acho que falta isso, que também a gente delineia, vai falar sobre dados, que é o que a Angélica falou. A gente delinear estudos, acho que tem muitas federações fora do país que têm feito esse delineamento, a Federação Inglesa, a UEFA, ela tem feito de estudos, coisas que precisam ser feitas. Elas têm dentro delas também parte de dados, né? Acho que tem muito desses relatórios, tudo que é feito tem, e a gente falta muito aqui. Esses relatórios normalmente são feitos por pesquisadoras e não tem essa junção, né? A Júlia tem feito bastante isso com alguns locais. Então, acho que falta. Aí eu vejo mais como um problema, acho que mais ao mesmo tempo é isso. A gente tem uma margem para crescer e fazer diversos estudos. Falei demais, espera. Desculpa. Daí, a Rafa agora. Não, acho que é muito isso do que a Lorena falou, eu também concordo. Eu acho que, pensando no macro, assim, eu vejo que é muito é, das instituições, confederações, enfim, para gente que está aqui inserido no estado de São Paulo, acho que é muito fácil ficar falando, né? E aí a gente meio que sente as dores aí de vocês, principalmente a Andréia, que ela fez o curso aí comigo, né? E a gente sempre ouvia, ela sempre fez questão da fala dela e de externar essas dificuldades, né? E até de frustração, né? O porquê aqui a gente consegue, porquê lá onde ela tá, não, enfim, quais essas diferenças? Eu acho que é muito disso, né? É muito de quem tá por trás das instituições, né? Eu acho que a federação, há 10 anos atrás, ela teve o privilégio de criar um departamento específico de futebol feminino. Isso se tem em outros. Então, assim, você vê algumas federações chegando, o Rio Grande do Sul ali,
mas ainda não é específico, né? Ela é a mesma pessoa que rege o masculino, rege o feminino. Então, a partir do momento que a gente tiver algo específico, ter esse olhar direcionado, acho que fica muito mais fácil é, de essas federações locais conseguirem é, ouvir os clubes, construir junto, entender as dores, é, porque eu acho que nós, clubes, somos um produto das federações, logo eles também precisam nos ouvir e entender o que pode melhorar. Então a federação sempre abriu as portas, né? Eu estive lá no passado, ano retrasado com a Ferroviária, esse ano passado com o Corinthians, esse ano eu fui lá de novo. Sempre quando eu encontro, seja quem que está lá hoje no comando ou qualquer outra profissional do departamento, eu sempre troco figurinha. Não sei se vocês sabem agora, o CCF vai passar cedo o feminino, então amanhã, 9h30 da manhã, a gente vai ter vistoria, porque o feminino, pelo menos aqui no nosso ofício, chegou. O que eu achei fantástico, entendendo para a federação ter dimensão de como estão os clubes, ainda mais se tratando de categoria de base, porque não é só ter uma comissão, o campo, a bola e material. Não, o que você faz para formar essa atleta, essa cidadã, esse ser humano. Então, eu acho que é isso. A partir do momento que ter não só instituições, federações, confederações, ter um departamento específico e ter esse olhar pro feminino, acho que aí a gente vai começar a separar um pouquinho é, e essa comparação com o masculino, ela vai se transformando, assim. Não é fácil, tem que plantar a sementinha, mas eu acho que a gente tem que ajudar nessa construção e quebrar alguns paradigmas que infelizmente ainda restam. Obrigada, Rafa. Obrigada, Alô, pelas respostas. Juliana, tudo bem? A gente encaminhando então também para o encerramento. Acho que como faltam 10 minutos, pode ser? Tudo bem, tranquilo. Fechou. Bom, então eu vou começar agradecendo, agradecendo você, Juliano, por esse espaço, por essa oportunidade de reunir todo mundo aqui nesses 3 dias. Agradecer especialmente também a Lorena e a Rafa, por não só estarem aqui hoje, mas também acompanharam os outros dias do curso. Obrigada por estarem aqui com a gente, por estarem compartilhando toda essa trajetória, experiência de vocês. Eu também deixo um agradecimento a vocês que estiveram aqui nos 3 dias e também a todo mundo que deixou os comentários aqui no chat, também que abriram a câmera, falaram no microfone, também trouxeram suas dúvidas e experiências. De fato, assim, essa é uma das ações para fomentar o desenvolvimento do futebol de mulheres no Brasil. Tirar esse tempinho aqui para a gente estar pensando conjuntamente em outras ações, nesses desafios e o como a gente pode também fazer algumas conexões, né, para facilitar esses próximos passos, eu acho que ajuda todo mundo. E eu espero que vocês que acompanharam aqui com a gente saiam desses encontros com ideias, né, com inquietações e também com alguns incômodos, porque é a partir desses incômodos também que a gente se mobiliza para as mudanças e que esse seja um primeiro encontro de muitas outras discussões que a gente possa fazer pela frente. Então, que a gente se conecte, se encontre em outros momentos. Obrigada a todo mundo. Juliana, eu passo a palavra para você, então. Obrigado pelas palavras, Júlia. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Ana Lorena. Dizer que foi um grande aprendizado, né, esse período, mesmo estando na organização, já tendo ouvido palestras suas, mas destaco a fala da Ana Lorena, a qualidade das informações, a coerência. Então, agradecer muito a vocês. Agradecer ao Ministério do Esporte. Nós temos parceria com o Ministério desde 2020. O professor Wagner, né, que criou a Academia Futebol, e ali começaram parcerias com 27 universidades em todo o país, e hoje, felizmente, a UFSC e outras universidades ainda continuam mantendo suas parcerias. E espero, num período breve, estar também publicando, nós já estamos publicando aos poucos,
no nosso site e entrega o relatório final do diagnóstico do futebol feminino aqui no Sul. Além do entendimento de como as garotas, principalmente em categoria de base, onde elas começam a jogar, qual a idade, qual o contexto, vários elementos que vocês já destacaram, nós também estamos fazendo um diagnóstico da parte física, com testes de aptidão aeróbia, testes de aceleração, velocidade, alguns já estão ali no site. Não necessariamente são equipes de elite, né? São as equipes que têm projeto de futebol feminino, a gente vai, a gente avalia, entrega relatório, capacita os profissionais. Então, tem sido realizado em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná. E compartilhar também parcerias. Travou em algum momento aí? Tá ok, Julia? Beleza. Tá E também tranquilo. destacar uma parceria que nós temos com a Universidade Federal do Espírito Santo, com o professor Rodrigo Aquino, qual ele já apresentou aqui no curso. Alguns artigos serão publicados em breve e também um relatório técnico com demandas físicas, aí destacar a parceria com o Luiz Guilherme, também do Corinthians, profissionais do Red Bull, Flamengo Internacional, com dados de jogos das equipes no Campeonato Brasileiro, com dados de jogadoras titulares, jogadoras substitutas, jogando em casa, jogando fora, uma série de fatores contextuais. Então, espero em breve estar compartilhando esses documentos. E terminando, gostaria de agradecer principalmente a todas e todos que estão aqui assistindo o curso, que puderam fazer a sua inscrição. O nosso suporte já vai iniciar, desculpe, a emissão dos certificados para aqueles que participaram aqui. E vai levar alguns dias, mas esperamos até no final deste ano já serem enviados todos os relatórios, todos os certificados. Bem como esse curso na semana que vem estará disponível no site que eu passei ali no pdf.com.br. Então, encerro por aqui. Mais uma vez eu agradeço, tá? Não conhecia a Rafaela, gostei muito da forma de. Falei com a Júlia aqui, mandei leve de se comunicar, né? Parece que vem do coração mesmo, da forma que você enxerga e o amor pelo futebol feminino de uma forma empática, eu diria assim, de se comunicar, né? Acho que isso é muito importante, de trabalhar, nós trabalharmos no futebol. E é isso. A Ana Lorena já conheço, esteve aqui em Subraf, e a Júlia pela ótima, excelente condução aqui. Obrigado e uma boa noite a todas e todos. Obrigada, Juliano. Boa noite, boa noite. Obrigada, Rafa. Obrigada, Alô.